Agora também já vamos trazer o posicionamento de Javier Milei, presidente da Argentina. Ele também se pronunciou nas redes sociais. Segundo Milei, a liberdade avança. Viva a liberdade, destacou o presidente argentino. Ele teve um discurso com poucas palavras, mas destacando muito a liberdade. Contra ali o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, o avanço de Donald Trump ali no território venezuelano e toda essa estratégia, porque todo mundo está de olho no que pode acontecer agora nessas relações internacionais e como ficam também os barris de petróleo, a potência de petróleo que é da Venezuela. E diante dessa situação brutal, vamos abrir aspas aqui também, e deste ataque brutal que nós estamos trazendo aqui também, posicionamento da vice-presidente, então, da Venezuela, eles afirmam que não têm informações sobre o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e também da primeira-dama Célia Flores. Exigimos do governo de Donald Trump uma prova imediata de que o presidente Maduro e a primeira-dama estão vivos, fecha aspas. Todo mundo repercutindo e a própria Venezuela sem muitas respostas. Eu quero chamar a Vitória Abel de novo para a nossa conversa, porque nós estávamos trazendo todo esse avanço de direita aqui na América do Sul, a força de Donald Trump, há também as denúncias dessas violações internacionais cometidas pelos Estados Unidos, a grande expectativa de um posicionamento do presidente Lula aqui do Brasil. Acredito ainda que esteja até demorando para ele se posicionar diante dessa escalada de tensão e de como o mundo já está acompanhando de perto essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Vitória, além dessa questão comercial, tratativas do Brasil com os Estados Unidos, do tarifaço e de como tem sido muito bem intermediado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tem ainda uma outra pauta internacional, agora para janeiro, que é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse tipo de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e os posicionamentos dos países, inclusive membros do Mercosul, podem atrasar um acordo, podem melar o que foi negociado até então. Lembrando que são 26 anos de negociações. É motivo de preocupação para o Brasil? É claro que isso vai depender, Luara, de como que as tensões vão passar a acontecer nos próximos dias. Se isso escalar, se de fato a região da América Latina começar a ter muita tensão e se o conflito transbordar para fora das fronteiras da Venezuela, aí sim eu acredito que isso vai ter um impacto nas negociações com o Mercosul. Se isso ficar restrito à Venezuela, se esse conflito se estender, escalar, mas ficar restrito à Venezuela, acredito que fica mais fácil manter as negociações. Lembrando que a Venezuela não faz parte do Mercosul. Então, claro que as negociações podem ser impactadas se esse conflito escalar demais, sair da fronteira venezuelana, mas a princípio, se isso se manter apenas no território venezuelano, acredito que as negociações podem continuar. Eu queria aproveitar e destacar um ponto aqui, não sei se vocês já trouxeram, mas eu acredito que não, que é uma postagem do Paulo Pimenta, deputado federal, que é um apoiador do presidente Lula, claro, deputado federal pelo PT, que foi secretário também do Palácio do Planalto, foi secretário de comunicação do governo Lula, e ele diz o seguinte, já que a gente ainda não tem, né, uma postagem oficial do governo brasileiro, o Paulo Pimenta diz o seguinte: a Venezuela sofre uma agressão militar dos Estados Unidos com ataques que atingem a população civil da capital Caracas, sob o comando de Donald Trump. O imperialismo exporta
guerra e destruição da Palestina à América Latina. E daí ele completa: solidariedade à Venezuela, que está sendo atacada por Donald Trump. O objetivo dos Estados Unidos é assumir o controle do petróleo e das riquezas minerais do país vizinho. Claro que Paulo Pimenta aqui fala como deputado federal, então ele tem mais liberdade para se pronunciar e para fazer críticas mais diretas aos Estados Unidos, inclusive falar desse interesse econômico em relação do petróleo. Se ele ainda estivesse no Palácio do Planalto, muito provavelmente essa postagem seria diferente, porque seria encarada como a postagem, como a fala de um ministro. Então, por enquanto, como deputado, Paulo Pimenta faz aí já críticas aos Estados Unidos por essa invasão da Venezuela. Luara. Vitória, quando a gente traz esses posicionamentos todos, é importante porque onde que eu quis chegar quando eu trouxe esse acordo Mercosul-União Europeia? Porque um posicionamento, um discurso mal feito pode complicar as relações internacionais. Então, qual é o cuidado de Lula nesse cenário? O que ele vai falar por conta da expectativa, a relação Estados Unidos-Venezuela, mas se ele for muito para um lado ou para o outro, ele pode se complicar com outras nações que estão interessadas nesse acordo. E aí pode ter interromper essa conversa que já foi adiada muitas vezes. A gente trouxe agora a Milei falando sobre liberdade. A Argentina faz parte do Mercosul e ele se aproxima muito dos posicionamentos de Donald Trump e ele idolatra Donald Trump. Então, como que fica também esse cenário de conflitos e de discursos que precisam ser muito bem equilibrados? Porque, embora nós estejamos falando de tubarões, o peixe pequeno, os peixinhos, é quem vão sofrer com as consequências de qualquer medida que seja tomada diante de uma fala que não seja bem repercutida, que não seja bem aceita, de uma negociação que não seja finalizada ou até de um avanço de uma tensão que, embora seja entre Estados Unidos e Venezuela, isso diz muito sobre os outros países, tanto os países que apoiam, os países que repudiam e também os países que estão ali na fronteira com a Venezuela, como é o caso do Brasil, que nós temos ali Pacaraima, outras cidades, acaba tendo uma crise migratória muito grande, uma questão social que impacta diretamente o Brasil. Então, uma coisa vai puxando a outra numa velocidade extremamente rápida. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento a todas essas movimentações. Um passo à frente do que é devido, isso pode complicar as relações internacionais como um todo. E é motivo de preocupação. Lembrando que nós ainda estamos aguardando um posicionamento do governo brasileiro, de como vai se posicionar diante dessa tensão entre Estados Unidos e também a Venezuela. O detalhe é o seguinte, Luara, Vitória e pessoal que nos acompanha, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse o seguinte, que Caracas não sabe exatamente o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, e que a população, nas palavras dela, exige saber se o líder venezuelano e a esposa estão vivos. Percebam vocês que em todas as declarações de figuras ligadas ao regime de Nicolás Maduro, todos, nesse primeiro momento, não comentam o ataque em si. Eles apenas querem a prova, ou seja, como a Luara já tinha trazido, mas agora realmente de forma mais consolidada, eles querem a prova de vida do, então, presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama. Tem um trechinho da declaração que foi dada, a gente separou e compartilha com vocês. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera-dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera-dama. Ela é bem enfática, você vê que ela até altera o tom de voz na declaração que foi dada, porque o desespero inicial dos membros do governo, dos membros do regime, é justamente focado nessa resolução, nessa prova de vida, e ela direciona presidente Donald Trump, governo do presidente Donald Trump, mostre então se Nicolás Maduro está vivo. Esse é o principal anseio nesse momento, claro, para depois eles darem os próximos passos. Por que isso é importante? Por que eu destaco e enfatizo isso? E você que está em casa vai conseguir entender o nosso raciocínio. A gente tem trazido
todas essas declarações e repercussões internacionais. A Luara falou muito bem sobre essa falta de declaração por parte do governo brasileiro e todas as declarações que foram dadas aqui, principalmente na nossa região, com focos diferentes dependendo do viés da liderança política. É um grande tabuleiro de xadrez. A gente vive na política internacional, nas relações internacionais, é um grande tabuleiro de xadrez e a cada nova fala, a cada nova declaração, a cada guerra de versões, você tem um movimento que é dado nesse tabuleiro. Qualquer movimento falso pode colocar toda a questão em jogo, pode colocar ali todo o cenário sendo feito nesse momento. A gente tem um governo da Venezuela completamente acuado. Foi bombardeado durante a madrugada, instalações militares foram atacadas, uma operação terrestre que fez a captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama. Então, nesse momento, nessa guerra de braço, obviamente a Venezuela está em uma situação muito inferior. E um ponto que eu trago e compartilho com vocês, é importante a gente trazer as informações aqui para você que nos acompanha no nosso SBT News, é a postura adotada também ao longo da madrugada pela imprensa estatal venezuelana. Ao longo da madrugada, se você que estava me acompanhando aqui na programação do SBT News ou que está chegando agora, eu esclareço para vocês, a televisão estatal venezuelana em nenhum momento compartilhou imagens dos ataques. Eles não mostraram bombardeio, não mostraram as colunas de fumaça, não mostraram essas imagens que a gente mostra para você agora. Tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de organismos internacionais de fazerem a checagem autônoma da origem das imagens. Por isso que são poucas as imagens ainda que estão sendo liberadas, que têm a chancela dos organismos internacionais que fazem a checagem desse conteúdo. Mas o que chama atenção, Luara, é que o governo, até para não mostrar uma vulnerabilidade ou até para não trazer um cenário de perda de força, eles acabam fazendo uma transmissão na TV estatal, mostrando apenas a declaração que já tinha sido feita pelo governo venezuelano. E assim como o nosso analista convidado agora há pouco trouxe essa informação, dizendo o seguinte, que já era uma carta que já estava pronta. Pelas características que foram dadas, pelo tamanho dessa declaração, já era realmente algo que foi planejado e foi adaptado de última hora. Casagrande, eu quero só trazer também que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que ordenou a mobilização de militares para a fronteira com a Venezuela após o ataque dos Estados Unidos, que, segundo Donald Trump, terminar com a captura do presidente Nicolás Maduro. Ele classificou as ações de Washington como uma agressão à soberania da América Latina e disse que elas terão como consequência uma crise humanitária. Vamos rapidinho até Brasília conversar agora com a Vitória. Ela está chamando, é porque ela tem apuração quente para a gente. É com você, Vitória. Luara, acabei de conversar com o ministro da Defesa, José Múcio, e ele disse o seguinte: o governo brasileiro vai fazer uma reunião daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no Itamaraty, para tomar par de toda a situação e saber de fato o que fazer. O que ele me disse, por enquanto, é cedo para tomarmos qualquer atitude. Então, eles vão fazer essa reunião às 10 horas no Itamaraty, junto, claro, com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, representantes do Palácio do Planalto, para saber como que está a situação e aí tomar uma atitude. Se, de fato, vai precisar fazer algum reforço nas fronteiras venezuelanas e quais os próximos passos. Então, reunião às 10 horas no Itamaraty do governo brasileiro. Luara. Perfeito, Vitória. Atualizando para a gente, é grande a expectativa para essa reunião e o resultado dela, de como o governo brasileiro vai se posicionar.